Bom dia, amados, graça e paz. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com minha família, Fábio também, estar aqui adorando o Senhor. Sabemos que está chegando o nosso momento de nos reunir. Mais um pouquinho estaremos juntos. Mas hoje, em casa, vamos adorar o Senhor mais uma vez. Então, a gente aqui e vocês aí. Vamos mais uma vez nos unir em uma única voz, né? E unir uma só voz e adorar o Senhor. Amém? Queria deixar uma palavra. O Senhor falou muito ao meu coração essa semana. E que você seja tocado também. Amém? É uma palavra de Deus para você, para nós. Elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o teu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, e nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Você crê? Eu creio. Vocês creem? O Senhor é mais na nossa vida. E Ele vai nos dar a vitória. Já nos deu a vitória. Para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Por isso queremos Te adorar e exaltar. Grande é o Senhor e muito digno seja louvado, Senhor. Aleluia. Profundo mar, nas alturas.
a todos, estamos aqui com mais uma gravação das nossas celebrações, pelas divulgações que temos tido das decisões do governo e prefeitura. Parece que estamos indo agora para a reta final, acho que até mais ou menos dia 20 do mês que vem, talvez a gente comece a volta progressiva também dos cultos. E aí, quando for necessário, nós vamos avisar a igreja para que a igreja se inscreva, ou pelo menos demonstre a intenção de estar presente nas celebrações, para nós termos um controle, uma previsão da frequência nos cultos presenciais, para que a gente possa controlar isso e nos preparar para isso, porque não poderemos voltar de imediato com toda a membresia. Mas vamos orientar no tempo devido para que você se prepare e nos avise para também recebê-los da melhor forma, de uma forma segura, de uma maneira que não cause problema para ninguém, que nós possamos celebrar com liberdade todos juntos. Enquanto isso, vamos compartilhando as nossas gravações, e quero lembrá-lo que domingo que vem é o primeiro domingo do mês, temos a Ceia do Senhor, também ainda será gravada, e queremos que você participe na sua casa de uma forma intensa, alegre e com todo o espírito de adoração necessário e que só o nosso Deus merece. Com respeito aos dízimos e às ofertas, quero ler um texto que está em Filipenses, capítulo 4, versos 10 a 14, na versão da Mensagem, Bíblia Mensagem. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre. Com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou vazias, onde eu estiver, com o que eu tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que sou. Entendo que esse texto é um segredo para nós não vivermos preocupados. Nós sabemos que é impossível não pensar no dia de amanhã, mas é possível pensar no dia de amanhã, no futuro, nos próximos dias, confiando em Deus. E é isso que nós temos chamado os irmãos para fazerem. É isso que é fé, a gente confiar em Deus e não deixar de render a Ele o que só Ele merece, por desconfiarmos daquilo que Ele irá fazer. E sobre dízimos e ofertas, quero dizer, agradecer à igreja pela participação. A semana passada estávamos com 65% da nossa necessidade arrecadada. Essa semana nós, até ontem, tínhamos 80% da necessidade arrecadada, então falta 20% apenas daquilo que temos como necessidade para o mês. Então, se você ainda puder contribuir entre sábado e domingo e esses próximos dias, domingo é dia 31, o último domingo do mês, faça isso com alegria, com atitude de louvor ao nosso Deus. Temos dito quase como um slogan, como um desafio de fé, que se você tem recebido, você deve entregar ao Senhor também com alegria, com uma demonstração que você reconhece que é dele que tem vindo o seu sustento, e você deve participar desse sustento com o reino dele, para a honra e glória dele. E nós pedimos que assim você o faça, e com alegria, com sentimento de adoração. Vamos fazer isso. Deixa eu só comentar mais uma coisa. Ao fazer a sua doação, especifique aquilo que você está entregando. Se for só o dízimo, escreva dízimo. Se for uma oferta específica, escreva isso também no envelope ou envie para o WhatsApp da igreja e nós vamos dar um encaminhamento devido. Pode enviar também direto para o Sandro e o seu WhatsApp, informando a sua oferta específica para que nós entreguemos devidamente, façamos a distribuição. Deus te abençoe, participe agora com alegria e com devoção. Senhor, que fraco eu sou, tão
Bom dia, igreja, graça e paz. Mais um momento para a nossa devocional da manhã, um momento especial, um momento de conversarmos com o Senhor. A nossa devocional está em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 22, que assim diz: Não tenham medo deles, o Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. O bom lutador não desiste da batalha, mas ganha fôlego, cria ânimo e retorna à guerra. Então, não desista de lutar por seus sonhos, porque ao cansado o Senhor dá forças, ao abatido Ele dá ânimo e ao triste Ele dá alegria para viver. Tenho aqui alguns pedidos especiais, pessoas que estão precisando deste ânimo, desta alegria. Então vamos orar pelos pedidos que eu vou mencionar. Queria também que você orasse por você próprio, pela sua família, para que Deus continue te abençoando, continue te dando força para passar por este momento tão difícil, esse momento tão atípico, né, que estamos vivendo. Vamos orar pela Elaine, a nossa querida Japa. Ela foi acometida com a Covid-19, o Danilo. Que Deus esteja protegendo essa família, protegendo ali as filhinhas dela. Também vamos orar pelo Léo, esposo da nossa irmã Márcia, a nossa querida Eulanira, nossa irmã amada. Que Deus esteja ali abençoando poderosamente a vida dela, a vida da mãezinha dela, a dona Eulanira, a sua outra irmã, de nome Débora, a sua sobrinha Ana, que Deus possa operar naquelas vidas o sobrenatural. Vamos também orar pela Claudelise, nossa missionária, lá junto com os índios. A Claudelise, ela pede que oremos pelo seu primo Valmir, que também foi acometido da Covid-19, pelo Sérgio, pai da nossa irmã Camila Rocha, que está enfermo, pelos aniversariantes da semana. Essa semana tivemos aí comemorando mais um ano de vida, a nossa querida Fernanda Luna, que Deus a abençoe poderosamente todos os dias da vida dela, e também aniversário de casamento da Daiane e do Eduardo. Vamos orar pelas nossas crianças, pelas nossas vidas, como eu aqui já disse, pelos nossos jovens, pelas pessoas que estão aí à linha de frente no combate da doença, os nossos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, as pessoas da área administrativa, recepcionistas, a turma da faxina, todos heróis
todas as pessoas valentes, pessoas que estão aí na linha de frente, que sejam abençoados, que sejam protegidos, guardados de todo mal. Eu queria que, se possível, você fechasse seus olhos ou dobrasse seus joelhos e colocasse todas as suas dúvidas, seus anseios, seus medos junto ao trono, junto aos pés do Senhor. Eu costumo dizer que o lugar mais alto para estarmos é junto do Senhor, é aos seus pés. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor Jesus. Obrigado por mais um domingo estarmos aqui falando com o Senhor, tendo este direito, Pai, de se achegar a Ti, a chegar a Teus pés, colocar a nossa cabeça no Teu colo e sermos acariciados por Tuas mãos, quando não merecíamos tamanho amor. E ainda assim, o Senhor nos ouve, o Senhor nos guarda, o Senhor cuida de nós. Por isso, Pai, eu entrego a vida desta irmã e desse irmão que neste momento está orando comigo. Esta pessoa, Pai, que está sobremaneira angustiada, está com medo, está aflita. Pai, que o Senhor revigore o ânimo, que o Senhor dê força a quem está cansado, alegria àqueles que estão tristes, dê a certeza àqueles que estão com dúvida, dê a paz àqueles que se encontram a meio de tanta opressão. Seja com cada um, Pai, que seja sua mão forte, santa e poderosa a guardar cada vida que confia, cada vida que espera, cada vida que acredita no Senhor. Não, Pai, pelaquilo que o Senhor pode fazer, mas pela beleza que o Senhor é. Por isso, seja com cada um, seja com as nossas crianças, Pai, que também passam por este momento, às vezes de uma maneira muito mais intensa do que os adultos, estão conseguindo, Pai, atravessar por tudo isto, dando às vezes a cada um de nós adultos grandes lições de vida. Proteja cada um, Pai, que nenhuma criança aqui da nossa igreja, que nenhuma criança da nossa família venha a ser contaminada, mas pelo contrário, Pai, que elas possam crescer em estatura, em graça e em sabedoria. Seja também, Senhor Jesus, com os enfermos da nossa igreja, seja também com as pessoas desempregadas, seja sobremaneira com os que estão abatidos, com os que estão feridos, com aqueles, Pai, que não conseguem encontrar uma saída, mas não encontrarão mesmo, Pai, a não ser pelos olhos do Senhor, a não ser pelos olhos da fé. Por isso, Pai, revista cada irmão, cada irmã daquela paz, daquela alegria que vem do Senhor, que possamos acreditar, que possamos crer num amanhã melhor, porque a Tua palavra fala, Pai, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Por isso, Pai, traga alegria, traga o renovo, traga um fôlego novo a cada coração. Esta é minha oração, que faço agradecida no santo e amado nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia e fique agora com a mensagem, que ela possa tocar no seu coração. Olá, mais uma vez vamos compartilhar da Palavra de Deus com você, continuando na nossa série de mensagens que fala a respeito dos mandamentos recíprocos. Isso não de forma legalista, mas como uma atitude de crescimento. É um desafio natural do desenvolvimento para a nossa fé. E temos que aprender, conforme nós vamos crescendo na fé, vamos aprendendo novas lições, colocando em prática, e assim que colocamos em prática, vamos ensinando naturalmente a outros também, porque essa é a nossa missão em primeiro lugar, ensinar aos outros aquilo que temos aprendido. Então, o texto básico para o estudo de hoje, sobre ensinem uns aos outros, que é o mandamento que temos para esse domingo na parte da manhã, ensinem uns aos outros. O texto básico é Colossenses 3,16, que diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. O que seria ensinar? É o mesmo princípio do discipulado. Eu convivendo com alguém, eu
passo para alguém aquilo que é conteúdo meu já de aprendizado. Eu aprendi, isso passou pela minha vida e eu vou compartilhar para que alguém também aprenda e experimente isso no seu dia a dia. Ensinar ao irmão é mostrar e explicar a ele princípios da Bíblia, de modo que ele os entenda e tenha possibilidade e vontade de aplicá-los na modificação do seu comportamento. Então, à medida que vamos ouvindo, temos que ir aprender e ter vontade de praticar, porque aprender sem ter vontade de colocar em prática é algo esquisito, é algo que não tem valor. Se eu aprendi e não tenho interesse de colocar em prática, então eu não experimentei aquilo devidamente, ou com a profundidade necessária para que eu entenda que aquilo é correto, é bom para a minha vida e pode ser bom para a vida de outros também. E se é bom para a minha vida e para de outros também, eu tenho que compartilhar, para que aquilo tenha um efeito devido e cada vez mais abrangente. Esse mandamento incentiva todo cristão a procurar oportunidades para ajudar os irmãos a aprender, com base nas Escrituras, as mesmas coisas que nós já aprendemos. Então, a base do aprendizado e do ensino tem que sair da Escritura. Não podemos retirá-la da nossa cabeça ou de filosofias, apenas canções populares ou de outro conteúdo. Não que essas coisas não tenham valor algum. Tudo que aprendemos e é útil para a nossa vida tem valor, mas existem coisas que têm um valor eterno. E tudo isso está descrito na Bíblia para aprendermos e compartilharmos para a eternidade de outros também. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, é um dos princípios da fé de forma geral cristã e diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Enquanto estivermos nessa missão de experimentar o ensino e colocar em prática para que outros aprendam, Deus estará conosco, Deus não vai nos abandonar. Essa é a missão que Ele nos deu para todo o mundo, e não só para a nossa casa, não só para os nossos vizinhos, para o nosso bairro, cidade, mas também para o mundo em que nós vivemos. Onde quer que estejamos, temos que estar ensinando aquilo que recebemos e trouxemos como aprendizado e transformação para a nossa vida, dando oportunidades para que outros também sejam transformados. Esse tempo que nós temos vivido de pandemia tem sido um tempo de grande oportunidade, porque podemos compartilhar com os outros aquilo que temos experimentado do Senhor. Assim como as dificuldades de Jó, assim como as dificuldades que tantos crentes da igreja primitiva passaram, de perseguição, de doenças, de dores, inclusive Jesus, na sua vida aqui conosco, passou tanta injustiça, sofreu, também levou sobre si as nossas dores, nossos pecados e venceu tudo isso. Cada vez que compartilhamos isso, de alguma forma isso é esparramado. E compartilhando como nós temos lidado com a nossa dor durante essa pandemia, nós também podemos alcançar muitas pessoas. Agora, se lidarmos com tudo isso de forma indevida, isso serve de vergonha, isso depõe contra a nossa fé. Então, temos que pedir a Deus que nos ajude estando em dificuldades, possamos assimilar corretamente essa dificuldade, lidar com ela de uma forma que Deus seja glorificado, para que o nome dele seja visto e reconhecido como o do único Deus a quem merece louvor e adoração e também obediência. É claro que certos cristãos terão maior capacidade do que outros de ensinar. Tem pessoas que têm muita facilidade para ensinar, e são essas pessoas que recebem o dom do Espírito Santo, como a Bíblia explica, os pastores e mestres. Tem pessoas que
ao receberem Jesus, são capacitadas pelo Espírito Santo de forma específica para fazer isso, para ensinar. São mestres capacitados por Deus. Mas é claro, precisa obter o conhecimento da palavra, precisa convívio com os princípios da palavra, experiência, aprendizado, busca no aprendizado para poder ter mais conhecimento e não só um conhecimento superficial, mas o Espírito Santo capacita de maneira específica pessoas que tenham facilidades para sistematizar a palavra de Deus de uma forma que as pessoas possam aprender com mais facilidade. Muitos recebem esse dom de ensinar, mas isso não anula de maneira alguma a responsabilidade que todos temos uns com os outros de ensinar. Então, mesmo que você não tenha o dom de ensinar, o dom de mestre, alguma coisa você pode ensinar no seu dia a dia, convivendo com as pessoas te observando e observando a sua fé, precisam ter condições de aprender algo que é um princípio bíblico de forma natural, convivendo com você para poder, então, trazer para a sua vida também, experimentar e oferecer a outros. O Espírito Santo deseja habilitar todos para que contribuam com algo para a vida dos outros. Contribuam em termos de crescimento, de aprendizado, de conhecimento da fé. É por isso que o mandamento é dirigido a todos. Ensinem uns aos outros. Aquilo que você recebeu, você deve passar para o outro. Recebeu, passou. Assim, passou por sua vida aquele conhecimento, você experimentou aquilo, você já tem algo que é capaz para transmitir também a outro como experiência de fé, com condições de transformar a vida de outra pessoa também. Olhem só o que está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então as pessoas estão desesperadas procurando uma fonte de esperança. E se nós já temos conhecimento, experiência com essa fonte de esperança que é Jesus, que é o nosso Deus, nós devemos estar sempre preparados, precisamos ter sempre pronta, na ponta da língua, a condição de explicar para essas pessoas a razão da nossa fé. Mas por que vocês têm fé, sofrendo tanto, vendo o mundo ser devastado por esse vírus, por essa pandemia, pelo coronavírus? Porque vocês ainda têm fé? Aonde está o Deus de vocês? O que eles têm feito? O que Ele tem feito para proteger você? Bom, nós sempre vamos ter algo para contar. O dia que nós recebemos uma doação de alguém, um carinho de alguém, uma ligação de alguém, o dia que nós abrimos a Bíblia e parecia Deus, e era Deus mesmo falando conosco de forma clara, como se Ele estivesse à nossa frente, e de fato Ele pode fazer isso, não de maneira visível, mas ao nosso coração, de forma que nós tenhamos um grande impacto na vida, de vida, e então nós podemos contemplar Deus transformando a nossa realidade através daquilo que Ele mesmo está nos falando, pela Sua palavra, pela oração, pela pregação, por uma canção, e Deus usa formas para falar conosco, e isso deve ser compartilhado, isso precisa ser compartilhado como esperança, como diz aqui, a razão da nossa esperança. Nós temos que estar diariamente, a cada instante, prontos para responder a todos que nos perguntam: mas por que vocês ainda têm esperança passando por isso, ou tendo perdido alguém tão próximo? Por que vocês ainda creem nesse Deus? Qual a razão da sua esperança? Você tem que saber e ter condições de falar a respeito disso àqueles que perguntarem a qualquer momento. Se você ainda não sabe, procure saber, porque essa é a esperança que nutre a nossa vida e nos nutre para a eternidade. Se pensar em tudo de mais importante que você faz, você notará que aprendeu tudo
na presença de alguém e não sozinho. Tudo aquilo que aprendemos tinha mais alguém presente. E mesmo que esse alguém seja Deus e você não esteja vendo, mas sozinho nós não aprendemos nada. Sei que tem muitas pessoas que se gabam de serem autodidatas, mas alguém escreveu a obra que ele está estudando para obter conhecimento e experiência para a vida. Então, ele não está sozinho nesse aprendizado. Ninguém consegue aprender nada sozinho. Sempre tem mais alguém que se preparou, que escreveu, que estudou, que experimentou algo e então está compartilhando conosco de alguma forma para também o nosso conhecimento e crescimento. Mas pense agora quanto disso você aprendeu de forma formal em uma sala de aula com um professor. Então, não necessariamente nós precisamos estar trancados com um quadro branco ou negro, ou então com uma projeção de PowerPoint, para nós aprendermos uma lição nova. Necessariamente nós não precisamos ter um ambiente escolar para aprender, formal, né? Agora nós temos visto isso, as escolas estão encerrando suas atividades e estão com as atividades somente pela internet, estão achando que consegue alcançar alguma eficácia no ensino, aí os pais têm que fortalecer, então não estão dentro da sala de aula, mas em casa os pais têm que criar um ambiente de aprendizado para que a criança foque no que está sendo passado por elas virtualmente e obtenha algum conhecimento, experiência e crescimento. Olha só como que Jesus ensinava, ele tinha várias formas e ele aproveitava todas as oportunidades para ensinar. Mateus capítulo 22, versos 36 a 45. Ele estava junto com os seus discípulos e outras pessoas que estavam querendo testar o seu conhecimento e alguém pergunta assim: Mestre, qual é o mandamento da lei? Qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, alguém pergunta para Jesus: Mestre, faz um resumo de toda a lei. E Jesus então faz: olha, desses dois mandamentos dependem todos os outros. Então, aquilo que é relativo ao aprendizado vertical, nós e Deus, e aquilo que é relativo ao relacionamento horizontal, nós e as pessoas. Então, existem os mandamentos que nos levam diretamente a um relacionamento com Deus, e aquele que nos remete a um relacionamento com as pessoas. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Resumindo também o aprendizado aqui. E Jesus ensina isso de diversas formas, durante todo o seu ministério, conversando com as pessoas, treinando seus discípulos. Era isso que estava em foco. Isso sempre vinha à tona, como o princípio de todo o ensino de Jesus. O Mestre Jesus foge da forma de raciocínio criada pelos fariseus e saduceus, que tinham um total de 613 formas de lei criada por eles para agradar a Deus. 613 entre mandamentos que eram diretamente a Deus e aqueles relacionais, de pessoas umas com as outras. Então, 613 formas para agradar a Deus, e se falhassem uma, já estariam desagradando a Deus e não estariam aptos para o reino. Então Jesus chega e resume tudo isso em duas posturas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. E só existe um Deus. Então a ênfase aqui é que só existe um Deus a quem devemos adorar e confiar. Resumindo, colocando em palavras simples o que Jesus ensinou. E o nosso próximo é a nossa responsabilidade. Então só podemos adorar
e servir e obedecer a um Deus. Só tem um Deus que merece ser adorado, servido e merece a nossa obediência. E o nosso próximo é a nossa responsabilidade. Somos responsáveis pelo nosso próximo em ajudar, em ensinar, em passar conhecimento e experiência a respeito da vivência com o nosso Deus, que é aquele único que nós estamos adorando e servindo. Temos isso nesses dias também a oportunidade de ajudar o nosso próximo. O mundo está muito mais aberto hoje para o próximo do que antes dessa quarentena, para enxergar, para ajudar, para se posicionar, para orientar, o que eu vejo que não haveria essa transformação, essa mudança no coração das pessoas de forma geral, se não fosse essa intervenção causada, creio que por Deus, através desse vírus. Então, houve uma grande mudança no mundo nesse aspecto. E eu creio que outras ainda acontecerão, como fruto dessa experiência que temos tido no dia a dia. Como está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 5, nós temos que estar sempre prontos para falar para os outros a respeito da nossa esperança, a respeito da nossa fé. E as experiências que temos tido hoje têm proporcionado facilidades para contarmos às pessoas a respeito do que em quem nós temos a esperança e do que nós temos a esperança, de que ainda que morramos, vamos viver e viver eternamente. As coisas mais importantes da vida, não se excluindo a vida cristã, a gente aprende de modo não formal, muitas vezes sem a esperança de qualquer pessoa, sem a presença de qualquer pessoa, com o título formal de professor, nós podemos aprender muito. Essa consideração talvez nos ajude a não pensar que somente umas poucas pessoas oficialmente reconhecidas ou com um diploma específico serão os nossos mestres e devem nos ensinar a respeito das coisas do dia a dia, porque esse mandamento diz que todos nós temos que ensinar uns aos outros, então não depende de um diploma, mas de uma experiência. Se eu tenho uma experiência, eu posso e devo passá-la para as pessoas com quem eu convivo, em especial se essa experiência é com Deus e com a palavra dele. Segundo Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, é um dos textos que fala sobre o que é a Escritura e qual poder ela tem na nossa vida e na vida de quem busca experiência com Deus através dela. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra escrita de Deus que hoje temos sobre forma de Antigo e Novo Testamentos serve de base ao ministério da edificação uns dos outros. Então, a Bíblia é a base para qualquer transformação necessária nas pessoas, na nossa vida. E uma vez experimentando isso, nós temos que compartilhar com os outros para que eles também experimentem. A Bíblia nos indica o que fazer nos momentos da vida para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. É nela que temos as orientações de como mudar da nossa forma atual para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. E quanto mais temos experiência com a Bíblia, mais vamos nos tornando semelhantes. E as pessoas nos observam, aprendem a como ser semelhantes a Cristo e buscam ser também para que aquilo seja uma transformação também experimentada por elas. Como isso se aplica a nós? Para poder instruir a outros, o cristão precisa esforçar-se no ensino de aumentar continuamente o seu conhecimento prático da palavra. Também todos os cristãos têm o privilégio e a obrigação
de ajudar outros a compreender a palavra de Deus. Embora haja alguns especialmente dotados desse tipo de ministérios, aqueles que são mestres e pastores, o Espírito Santo pode ajudar todos a compartilhar com os irmãos aquilo que aprenderam, porque é a missão de todos que têm a Cristo. Porque o caráter e o comportamento do cristão tem de basear-se nos princípios das Escrituras. O ensino é um ministério fundamental para a edificação. Tanto o encorajamento como também o aconselhamento dependem da pressuposição de que a pessoa já recebeu ensinamentos bíblicos e agora está compartilhado com outros que têm essas necessidades aqui citadas. Serem aconselhadas, serem corrigidas, serem orientadas a respeito da vida com base na palavra de Deus. O ensino pode ocorrer dentro de situações das mais variadas e nós temos que valorizar as oportunidades informais para o ensino da palavra. Não foi em uma sala de aula que você aprendeu a amarrar os sapatos, trocar um pneu, pagar imposto de renda ou expressar o amor pelo cônjuge. É por isso que por seguirmos o exemplo de alguém a quem respeitamos, quase sempre em situações não formais, que aprendemos as coisas que mais modificam o nosso comportamento. Então, com quem você mais tem aprendido da palavra de Deus? Pense quem foi a pessoa que mais te influenciou, que mais serviu como referência para a sua vida. E também busque em Deus ajuda, experiência pessoal, para que você também seja uma referência de ensino para outras pessoas. O valor desse mandamento é que o ensino é de suprema importância para que os cristãos possuam alicerces bíblicos sobre os quais desenvolver os princípios revelados nas Escrituras. Ao mesmo tempo, serão habilitados a praticar de maneira satisfatória toda boa obra. Como diz em 2 Timóteo, então, que já mencionamos, capítulo 3, versos 16 e 17, não podemos esquecer que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Não tem valor algum passar a vida em contato com a Bíblia e até lendo e ensinando sem nada aprender. Então é apenas perda de tempo você ter uma Bíblia, ler a Bíblia e até falar algumas coisas sobre ela, se isso não passou por uma experiência pessoal na sua vida, se isso não transformou a sua vida em algum ponto da sua trajetória. Então, temos que ter inicialmente o aprendizado básico e então a partir do básico vamos nos aprofundando. O que é o básico do aprendizado da palavra de Deus? É saber que só há um Deus a quem devemos adorar e em quem devemos confiar. Fale a respeito disso o tempo todo, mostre que essa é a fonte da sua fé continuamente, independente do que você estiver passando e enfrentando. E o outro princípio básico é que o nosso próximo é a nossa responsabilidade, a quem devemos ensinar essa verdade. Qual verdade? Só tem um Deus em quem devemos confiar e a quem devemos adorar. Não há outro a quem devemos glorificar e a quem vamos prestar contas no dia final. Então, fundamente-se nisso, aprenda mais, busque conhecer mais e seja também um canal de ensino para outros. Deus te abençoe. Quero orar com você agora. Pai de amor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelos mestres que passaram pela minha vida, formais e informais. Tudo aquilo que aprendi, que eu possa também ser alguém que inspira outros a aprender e que todos nós possamos desejar isso, que a nossa vida, passando pela experiência com a Tua palavra, vá aprendendo cada vez mais, para também testemunhar cada vez mais a outros que ainda não Te conhecem. Possamos ainda ter muitas oportunidades de fazer e que a gente não desperdice
essas oportunidades, tanto durante a pandemia e o isolamento social que ainda prossegue, como depois de tudo isso, quando voltarmos a nos reunir presencialmente, que possamos ter muitos feitos poderosos do Senhor, que a saudade que temos um do outro possa marcar o nosso coração e possamos aproveitar para acabar com essa saudade, com o desejo de convivermos um com o outro como o corpo de Cristo e com o Senhor como o nosso Deus contínuo, celebrando ao Senhor aquilo que só o Senhor merece de ser o alvo das nossas celebrações. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito. Abençoe as pessoas da nossa igreja que estão sofrendo emocionalmente, que estão também sofrendo com o vírus, que foram contagiadas esses dias. Promova a cura, Pai, libertação, que só o Senhor pode dar. Ajude aqueles que estão também sem o rendimento diário, que estão preocupados com isso, estão abatidos, estão tendo seus salários diminuídos, também estão perdendo a oportunidade de trabalho com um contrato suspenso. Ajuda, Pai, que tudo isso possa ser reparado pelo poder que é em Ti, que hajam novas oportunidades e melhores para o testemunho, honra e glória somente do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Venha a fonte.
gente fica por